Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Diga comigo, discípulo dos profetas. Foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E olha a observação que eu vou fazer, tá? A gente precisa estar extremamente atentos, porque nós extraímos vários ensinamentos maravilhosos da Bíblia Sagrada. E tudo aquilo que a gente não coloca foco ou não coloca força, não tem como propósito, você pode... A fé não é algo passivo. A fé não é algo que você diz assim: ah, eu tenho fé, ok, no quê? E para o quê? Não, eu tenho uma fé em Deus. Tá, tudo bem, excelente. Isso é tudo? Sim ou não? De maneira alguma. De maneira alguma. Por quê, bispo? Porque a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não, não sou eu. Não sou eu, Maurício, que estou dizendo que isso não é o ponto determinante. O ponto determinante, o que a Bíblia ensina? Diga comigo, fé sem obras, ela é inútil, ela é morta. E aí chama a nossa atenção. Porque, às vezes, nós podemos, o que pode acontecer? Esse homem era discípulo de profeta, então ele tinha uma fé. Discípulo de profeta. Ele era um iniciante a profeta. Porém, por alguma razão, esse homem, mesmo andando com profetas, ele morreu endividado, totalmente endividado, e deixou a família numa situação delicada, porque quando ele morreu, foram cobrar a dívida da família, e querendo levar os filhos como escravos. Então, você não pode pagar, então você vai ser escravo, você vai trabalhar para mim. E aí, é uma coisa importante, né? Porque às vezes nós falamos assim, ó, eu tenho fé, mas eu uso essa fé para o quê? Eu oro em quê? Eu declaro o quê para a minha vida? Ontem alguém falava assim para mim, ó, antes de ontem, alguém falava assim para mim: a minha mãe faz 30 anos que ela é evangélica da igreja tal. Mas eu nunca vi a minha mãe, e eu não consigo ver a minha mãe orando pelas necessidades dela. Ela me liga que ela está com um problema de saúde, ela está com dor aqui, ela está com dor ali, ela está passando por um problema aqui, ela está passando por um problema ali, e aí?
e orar, e ungir. E em primeiro lugar, eu vou falar com quem? Eu vou buscar a quem? Eu vou orar com esse objetivo, nesse sentido. Geralmente, muitas pessoas até dizem isso, né? Eu creio, eu tenho fé, mas quanta força eu coloco naquilo que eu tenho como objetivo? Quanto foco? Realmente eu acredito? Porque se eu acredito, eu coloco força nisso. E o que nos chama a atenção é que uma pessoa pode ser cristã, ela pode crer em Deus, ela pode ser discípulo de profeta, e uma determinada área da vida dela ela não tem fé para agir, ela não tem fé para mudar. Por quê? Porque cada um, dentro da sua, tem aquelas pessoas que dizem assim, eu não acredito nisso, eu não acredito que Deus possa, eu não acredito que eu possa pedir nessa área, eu não acredito que eu possa pedir pela minha vida financeira, eu não acredito que eu deva buscar por essa área. Você não acredita. A área que você não acredita é a área que você perece. Aonde você não acredita, você perece. Porque você não vai conseguir usar sua fé ali. Você não vai conseguir colocar foco ali. E aí, olha a diferença. A mulher, ela correu no profeta Eliseu, porque ela acreditava que algo poderia acontecer, que uma mudança poderia acontecer. E ela foi, correu, teu servo, meu marido morreu, tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, a tua serva não, diga comigo, a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. A tua serva não tem nada. Olha que coisa interessante, né? Pode deixar lá. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Diga comigo, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, e derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que for enchendo. Espera aí, o que você tem em casa? A tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite numa vasilha. Opa! Naquele nada que parecia não ser nada, ou seja, naquele pouco que parecia não ser nada, mas, como a Bíblia ensina que a palavra deve ser misturada com a fé, porque se a palavra não for misturada com a fé, de nada vale. Diga mais uma vez comigo, diga a palavra, se não for misturada com a fé. Você pode sentar dentro da igreja e ser um ouvinte. E o que isso vai mudar na sua vida? Porque a palavra, ela precisa ser misturada com a fé. O homem de Deus veio e disse assim, então, você tem um pouco de azeite numa vasilha, vai lá, você vai pedir vasilhas para os teus vizinhos, mas peça muitas, viu? Peça muitas, não poucas, peça muitas. Depois você vai entrar com teus filhos para dentro de casa e você vai começar a virar esse azeite nas botijas, nas vasilhas. Ela não poderia ter dito assim, eu não vou fazer isso não. Eu vou pedir vasilha para quê? Para passar vergonha? Vou lá, bater na porta de cada um do vizinho e me pedir vasilha emprestada? Não poderia ter dito isso, sim ou não?
Sim ou não? Porque o marido dela não teve fé para buscar ajuda. O marido dela nem essa fé teve. Para ir lá e dizer assim, fazer igual ela. Tem o profeta Eliseu, é um homem de Deus, e ele pode me ajudar, vou buscar direção, vou buscar orientação, vou buscar uma oração para mudar essa situação. O marido não teve, morreu naquela situação. Sabe lá do que morreu? Sabe-se lá se não morreu de aflição? É verdade ou não é? Sim ou não? Preocupação e outros sentimentos vão matando. E aí, ela creu. Ela foi, ela pediu as vasilhas, ela creu que aquilo que o homem de Deus estava dizendo a ela, se ela fizesse, ia funcionar. Ela acreditou naquilo. Ela não deixou passar pela cabeça dela aquele pensamento assim, mas esse azeite eu já tenho aqui, eu vou fazer o que com esse pouco de azeite? E aqui tem uma outra lição importante, que muitas vezes o agir de Deus é exatamente assim, né? Às vezes a gente acha que a solução está em algo totalmente fora, distante, algo que a gente não tenha. E a solução está justamente naquilo que nós já temos. Era aquele pouco de azeite que ela tinha, usando a fé naquilo. Com aquele pouco que ela tinha, aquele pouco ia se transformar em muito. É o talento, é o dom, é a fé. É o talento, é o dom, é a fé. Eu não sei o que eu vou fazer. Não, o que você tem. Comece a usar a fé com esse pouco que você tem, orar como nós temos ensinado, faça declarações, profetiza, visualiza, unge a tua empresa, unge a tua casa, unge o que é teu, se unja, persevera nisso, ora, profetiza, faça declarações ao contrário do que está acontecendo, porque isso vai atrair, assim como a pessoa atrai negatividade para a vida dela, quando ela muda o espírito, ela atrai coisa positiva para a vida dela. Ela atrai bênção, assim como uma pessoa atrai coisas ruins para a vida, a pessoa quando muda o espírito, quando muda a fé, ela traz coisas boas para a vida dela. Porque a fé faz isso. A fé faz isso. A fé, lembre-se, nós falamos segunda-feira, que há uma diferença importante entre esperança e fé. Se eu perguntasse quem tem esperança, muitos levantariam a mão. Se eu perguntasse quem tem fé, muitos levantariam a mão. E eu perguntasse o que é a diferença de esperança e de fé, quantos levantariam as mãos? Esperança é importante? Que é do esperar. Esperar. E com paciência. Crer, esperar, aguardar. Mas é algo, de certa forma, a esperança, ela não é ativa como a fé. A fé é algo ativo, é algo vivo, é algo que nos leva a agir, é algo que nos move, é algo que nos impulsiona, é algo que nos faz acreditar. Diga comigo, fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza daquilo que se espera, então você não tem. E a prova das coisas que não vemos, fé é a certeza, é a plena convicção daquilo que eu espero. Eu tenho a certeza que eu vou atingir esse objetivo, que eu vou conquistar, que eu vou chegar lá. Fé é a certeza que não tem como dar errado. Está entendendo? Fé é a certeza, diga comigo, fé é a certeza. Porque às vezes a gente pode até expressar isso, né? Não, eu tenho a certeza da minha vitória, mas muitos falam isso tentando se motivar, mas quantos falam de dentro, realmente crendo, aquilo sai de dentro? Eu tenho a certeza, não tem como dar errado, de uma maneira ou de outra, isso vai acontecer.
Hã? Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Você vê, né, que coisa linda, né? Então pega o máximo, não pega pouco não. Pega o máximo que você conseguir, porque enquanto você tiver lugar para pôr, enquanto você tiver lugar para colocar, vai encher. Quando todas as vasilhas, pode passar, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Meu Deus, meu Deus, pagou as dívidas e ainda por muito tempo, porque nessa época, pessoal, o azeite era um produto caríssimo, de altíssimo valor. Não sei se você sabe que o azeite, fica aí a dica para muitos, tá? Que o azeite, realmente, até hoje, por exemplo, em Israel, o azeite é usado para tudo. O azeite é usado para a pele, passam na pele, hidratam o cabelo, é usado como produto de beleza, é consumido de todas as formas que você possa imaginar, até hoje. Até hoje muitos usam como um produto azeite extra virgem, puro, de qualidade extraordinária. Então, vendeu, pagou, e ainda por muito tempo, viveu do que sobrou. Por quê? Porque creu. Porque a atitude dela foi diferente da do marido. Ela acreditou, ela creu. O que o homem de Deus mandou ela fazer, ela fez. Ela acreditou que aquela direção que ela estava recebendo poderia mudar a vida dela. Não adianta a gente ficar assim, ó, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Tem, sempre tem, sempre tem. Inclusive, a palavra deveria ser diferente. A palavra deveria ser: o pouco que eu tenho vai se transformar em muito. Ao invés de dizer o que eu tenho não dá para nada, é o pouco que eu tenho vai dar para fazer tudo e ainda vai sobrar. Já é a manifestação da fé. Porque você fala: não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. O pouco que eu tenho vai se transformar em abundância, em nome do Senhor Jesus. Não, mas você não tem dinheiro para sanar. Não, eu vou pagar e ainda vai sobrar. Eu vou sanar os compromissos e ainda vai sobrar. Eu vou pagar tudo que eu devo e ainda vai sobrar. Eu vou quitar minhas contas e ainda vai sobrar. Deus vai multiplicar, Deus vai pegar o pouco e transformar em abundância na minha vida. Amém? Esse é o Espírito. Quando nós começamos a declarar, a profetizar, nós estamos determinando a uma unção sendo liberada. Por que o marido morreu endividado e a mulher mudou a situação? Porque a atitude dela foi diferente. O marido nem crer, nem buscar, foi buscar. A mulher creu, ela foi buscar. E tudo que o homem de Deus mandou ela fazer, ela fez. E funcionou. Amém? A gente pode ser discípulo de profeta e não agir mais a fé. Entendeu o que eu disse ou não? Você pode ser quase um discípulo de profeta e não agir mais a fé. A gente começa a caminhar de forma natural.
A gente não ora mais, a gente não se unge mais, não unge a casa, não unge a família, não ora profetizando a multiplicação, não ora profetizando o milagre, não ora profetizando que o pouco vai se transformar em muito, não faz isso com disciplina, com determinação. Pode ser quase um discípulo de profeta e já não age mais a fé. E é o que nós precisamos estar atentos, porque a fé, a palavra, se não for misturada com a fé, não tem proveito. A Bíblia diz isso. Se a palavra, muitos ouviram a palavra, mas como ela não estava misturada com a fé, não tiveram proveito da palavra. Porque a palavra, ela tem proveito, é mais ou menos como isso aqui, eu estou vendo isso aqui, eu acredito nisso aqui, é o mesmo Deus, é o meu Deus, eu sei que o meu Deus não muda, Ele opera da mesma forma, com a mesma grandeza, com o mesmo poder, e Ele pode transformar o pouco que eu tenho em abundância, ainda que pareça que eu não tenho nada, o pouco que eu tenho se transforma em muito, através da fé. Amém? A dívida foi paga, passou um bom tempo vivendo o resto. Vamos passar, senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Diga comigo: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Diga comigo: eu vim para que tenham vida e a tenham. O que está escrito? No que eu creio, só na parte de cima, ou eu creio depois da vírgula ali embaixo? Porque nós podemos crer pelas metades. O ladrão vem senão a roubar, a matar e destruir, vírgula. Eu creio porque eu estou vendo, a Bíblia diz que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, e eu tenho sido roubado, eu estou morrendo aos poucos, peraí. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, vida em abundância. Não, eu creio nisso, é como aquele versículo que diz assim, ó: muitas são as aflições dos justos. E o final do versículo, como é? Como é? Mas você sabia que boa parte dos cristãos só para na primeira parte do versículo? Muitas são aflições do justo. É como se o versículo terminasse ali. Eu, por exemplo, eu ouvi a vida toda isso. Mas eu não conhecia, né? Porque quem falava isso, sempre falava assim: não, querido, muitas são as aflições do justo, muitas são as aflições do justo. Tá, mas depois eu descobri que o versículo, ele não termina aí. Sabe onde ele termina? Diga comigo: mas o Senhor os livra de todas. Peraí, muitas são as aflições, mas o Senhor os livra de todas. Muitas são as aflições, mas o Senhor os livra de todas. Eu acredito no versículo: eu estou passando por aflições, mas o Senhor me livra de todas, e Ele vai me livrar dessa. Completa o versículo, completa a palavra. Não fica parado só na parte que às vezes é conveniente por momento. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Diga comigo: mas os justos dão com... Então, você vê, né? Olha a condição. Sabe o que acontece conosco, gente? Nós nos acostumamos a ler e não ver a palavra se cumprir. Por quê? Porque nós nunca pegamos mensagens como estas e investimos o nosso tempo e tiramos momentos, investimos tempo em oração, somente fazendo declarações sobre nossas vidas do que está escrito. Senhor, os ímpios tomam emprestado e não devolve, mas o justo dá com generosidade. Isso significa que o justo, ele terá tanto, ele será tão abençoado, que em muitas situações, ele dá. Ele doa. Está entendendo o que eu quero dizer? E é isso que eu quero. Não, Senhor, eu não quero ser o que toma emprestado e não devolve. Eu quero ser aquele que dá com generosidade.
Eu não quero fazer parte do grupo que toma emprestado e não devolve. Eu quero fazer parte dos justos que dão com generosidade. Essa palavra vai se cumprir na minha vida. Vida e vida em abundância vai se cumprir na minha vida. Vida plena vai se cumprir na minha vida. Passa. 37, Salmo 37, 22. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, diga comigo, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, diga comigo em voz alta, diga comigo, ainda que tropece, diga não cairá, pois o Senhor o toma pela mão, ainda que tropece. Tem uma outra tradução que diz que ainda que caia não ficará prostrado. Ainda que caia não ficará prostrado, porque o Senhor o toma pela mão. Passa. Já fui jovem e agora sou velho. Diga comigo, repita em voz alta por favor, mas nunca vi o justo desamparado. Diga, nem seus filhos mendigando o pão. Ó, isso aqui é algo que você tem que carregar com você. Porque às vezes vem aquela, sabe, o diabo vai criando situações, vai matando a fé, e aí a pessoa diz assim, eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus filhos, eu não sei como é que vai ser. Opa, peraí, fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Diga comigo, o justo não fica desamparado, nem seus filhos mendiga o pão. Está escrito, o justo não fica desamparado, jamais será desamparado. O justo não mendiga o pão, os seus filhos não mendigam o pão. É isso que você tem que declarar. São essas palavras que não podem sair da tua boca. E não palavras de medo, de temor, de incredulidade. Porque quando você diz, eu não sei, eu estou com medo, é de incredulidade. O justo não fica desamparado. O justo não fica desamparado, o justo jamais será desamparado. O justo não mendiga o pão. Ainda que tropece não cairá, ainda que caia não ficará prostrado. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Diga assim, será na minha vida. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Voz alta, por favor. Diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que não te faltará? O que não te faltará? Diga comigo, não me faltará paz, não me faltará alegria, não me faltará saúde. Diga, não me faltará dinheiro, não me faltará dinheiro. Diga mais uma vez, diga, não me faltará dinheiro. Diga, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará paz, não me faltará alegria, não me faltará saúde, não me faltará prosperidade, não me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, pessoal? Amém. Fé é ativa, fé não é passiva. Precisa fazer declarações sobre a tua vida e acreditar nisso, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio, por isso que tem que se encher da palavra, se encher do Espírito, porque se o teu coração está cheio de fé, é o que a tua boca vai falar, são as declarações que você vai fazer. Deuteronômio 28, 12, o Senhor abrirá o céu, depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo. Diga comigo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Diga, vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Diga, o Senhor, a palavra é, os colocará por cabeça. Diga comigo, e não por cauda.
Diga, eu estarei por cabeça. Diga, e não por cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. A fidelidade a Deus e a fé nos traz essa segurança, a segurança de estar sempre. A história que a vida é uma roda gigante, ela não vai funcionar conosco, porque vai travar lá em cima, vai ficar... Não é? As pessoas não falam isso, cuidado que a vida é uma grande roda gigante, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Não, com nós vai estar sempre lá em cima. Amém? Amém? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de? Todas. Mas não é de alguma, não é de uma, duas, três, quatro, cinco. Não, todas. Todas. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, 1 Reis 17:1, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes. Diga comigo, exceto, mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. Diga comigo, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Olha que coisa engraçada, que coisa linda, né? Dei ordem aos corvos para o alimentarem. Esse era um momento, que coisa interessante, que também serve para nós, para uma reflexão, né? Quando Elias, o povo estava lá, cocheando em dois caminhos, dois pensamentos. Tinha momento que cria em Deus, tinha momento que não cria em Deus. Há momentos que cria em Deus, há momentos que cria em Baal. Baal era o Deus da fertilidade, da produtividade, da prosperidade. Aí o povo, há momentos que cria em Deus, há momentos que criam em Baal. Chegou o momento que o Senhor colocou um basta. O Senhor chega e inclusive, tem uma palavra de Elias, que Elias diz assim ao povo: até quando vocês vão cochear em dois caminhos e em dois pensamentos? Se diz que Deus é Deus, vocês buscam a Deus. Se diz que Baal é Deus, vocês buscam a Baal. Até quando? Mas, pela determinação de Deus, Elias orou e lançou uma palavra naquele lugar. E disse assim: não cairá mais uma gota d'água aqui, não haverá chuva até que eu fale novamente. Até a palavra que sair da minha boca. Quando ele fez essa oração, cessou, parou, não chovia mais. O Senhor disse: agora você vai para o deserto. Aguarda lá que ele vai querer te matar. Você beberá do riacho, dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. De vez em quando algumas pessoas falam assim: eu não sei, estou passando por uma dificuldade, mas Deus usou uma pessoa. Eu digo assim: querido, não questione o corvo, se é pombo, se é galinha, se é o que veio trazer. Se Deus mandou, receba e pronto. Isso é momentâneo. Isso é momentâneo. Se Deus mandou um corvo te trazer, você vai aceitar e pronto. Daqui a pouco vai passar, né? E isso era momentâneo, porque olha aqui, ó. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá.
Os corvos traziam pão, diga comigo, e carne de manhã. Corvo come carne, né? Corvo come carne. Você vê, quando Deus dá uma ordem, corvo come carne. E de tarde ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, diga comigo, o riacho secou-se, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, quer dizer, né? O riacho secou por quê? Segue. O riacho secou por quê? Segue. Se o riacho não seca, ele ia ficar ali. O riacho secou, então agora você segue. Tem coisas aí para frente. Vamos seguir, porque eu tenho coisas para realizar na tua vida e através de você aí na frente. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique lá por lá. Diga comigo, ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Diga comigo, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Diga comigo, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Meu Deus, para pensar como a nossa fé é testada, como Deus nos coloca à prova. Primeiro Deus disse a Elias assim: vá para a cidade, porque eu já ordenei uma viúva que lhe sustente lá. Ele chega lá, a viúva está num estado de miséria tão grande, que ela tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite numa botija, um pouquinho de farinha na panela, que ela vai fazer a última refeição para ela e para o filho e esperar a morte, porque não tinha o que fazer. Aí o homem de Deus vem e diz o seguinte: faça como você falou, mas faça primeiro para mim. Primeiro você vai fazer um bolo para mim, depois você vai fazer para você e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez, diga comigo, conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, diga comigo, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Olha que coisa extraordinária, para pensar. Faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Ela fez conforme a palavra do homem de Deus, e exatamente como ela fez, e ele declarou aquela palavra poderosa sobre a vida dela, aquela palavra profética sobre a vida dela: faça, e assim diz o Senhor, a farinha não vai acabar e o azeite não vai secar. A multiplicação aconteceu de forma tão sobrenatural, e é o que eu quero chamar a atenção, que se não havia chuva, estava todo mundo
passando por necessidades. Quando Deus quer agir e Deus precisa da fé, diga comigo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vê que o homem de Deus foi enviado lá, mas a primeira coisa foi dada a oportunidade àquela mulher de agir a fé. Ele não chegou lá e disse assim para ela, querida, Deus me mandou vir aqui para trazer uma cesta básica para a senhora. Foi isso que ele mandou? Deus me mandou vir aqui porque Deus disse que a senhora está em necessidade, Deus me mandou trazer aqui um saco de farinha e algumas botijas de azeite para a senhora. Não. Traga um pouco de água para mim. Sim, senhor. Traz um pedaço de pão também, por favor. O senhor me perdoe, mas eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um bolo, um pão para eu e meu filho comer e depois esperar a morte. Ele diz, faça conforme você diz, mas faça primeiro um bolo para mim. E assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai secar. Em tempo de seca, em tempos que não chovia, a farinha na vasilha não se acabou, diga comigo, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Até o tempo de voltar a chover, até o tempo da chuva, foi mandado a provisão. Por quê? Porque ela creu. Enquanto, você vê que tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. Aqui chegou o tempo, a multiplicação, aquele pouco foi transformado em muito, Deus proveu, Deus foi sustentando, Deus foi multiplicando, porque enquanto não chovia, Deus estava cuidando. Mas chegaria o tempo que voltaria a chover. E a fartura, a abundância viria. Só que enquanto tinha gente morrendo lá fora, aqueles que creram na palavra de Deus, creram na palavra proferida através do homem de Deus, foram sustentados, prosperados, e como nós vimos na passagem anterior de Elias, aquela viúva, ela pagou as dívidas em um momento muito delicado da sua vida, e não só da sua vida, um momento delicado economicamente falando. Ela pagou as suas dívidas. Amém? Isso é para mostrar que Deus faz. Faz ou não faz? Ou você olha para a sua situação e diz assim, não sei não. A palavra para nós é justamente essa. Deus tem suas formas de operar. Deus transforma, Deus multiplica o pouco em muito. Ao momento que você precisa da provisão, ao momento que você precisa que Deus transforme o pouco, multiplique, há momentos que parece que você não tem de onde tirar, de onde sair, né? O que fazer para sanar os compromissos, o que fazer, eu não tenho, não sei o mês que vem, como será na minha vida. Deus multiplica, Deus provê, Deus cuida, o justo não fica sem resposta, o justo não fica desamparado. Amém? Ou você crê só num Deus de 2, de 4 mil anos, de 5 mil anos atrás? Você crê num Deus só do passado, ou você crê num Deus real, presente, hoje? Um Deus que faz hoje? É isso. É isso. Diga comigo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Passa, por favor. 13:22, diga comigo, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Diga mais, a riqueza do pecador, lê lá, completa.
Você é justo? Tem se feito justo? A riqueza do pecador será depositada para o justo. A riqueza do pecador será depositada para o justo. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Aos filhos de seus filhos. Já estamos lá nos bisnetos? Aos filhos de seus filhos. Os filhos de seus filhos. Os netos. E se a bênção vai até a terceira e quarta geração. Não é isso que a Bíblia diz? Terceira e quarta geração. Diga comigo, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Diga, assim será na minha vida. Pode passar, por favor. Diga, em Deus faremos proezas. Diga, em Deus. Diga, eu farei proeza. Diga, em Deus. Diga, em Deus. Eu farei proezas. Diga, em Deus. Eu farei proezas. Quais são as proezas? Quais são? Talvez você é aquela pessoa que as pessoas olhem, gente, até da tua família, olhe e não acredite muito, não acredite que você possa ir muito longe. Eu sou uma testemunha viva disso, porque na minha família dos primos, comentaram na família que eu não teria futuro. É verdade. É verdade, eu não gostava de estudar, meu pai dava mau exemplo demais, tinha uma vida, então eles olharam, com o pai que ele tem, da maneira que ele está agindo, ele não será nada. E para a honra e a glória do Senhor, eu tenho orgulho de dizer que eu sou o mais abençoado dos homens da minha família. Verdade, não estou com hipocrisia não, eu sou o mais abençoado dos homens da minha família. Não tem nenhum como eu. Para honra, não minha, porque eu tinha tudo para não ser nada realmente. Eu tinha tudo para não ser nada. Mas para a honra e a glória do nome do meu Senhor. Daquele que pega o pequeno, levanta o pequeno do pó e põe assentado em meio aos príncipes. E não porque eu fui ajudado ou eu fui apoiado por quem quer que seja, que eu não fui apoiado por ninguém, não tive ajuda de ninguém, não sei se eu já falei isso para vocês, na minha família eu venho de uma família muito próspera, eu venho de uma família de pecuaristas, e na minha família, tem gente na minha família que recebeu herança 3 vezes. 3 vezes receberam como herança terras e gado. Eu, como homem, com as minhas irmãs, não recebi um pedaço de terra e nem um bezerro. Nenhum. E na minha família, o casamento dos meus pais foi um caos, foi uma tragédia. Foi um caos. O casamento dos meus pais foi realmente, nós vivemos coisas terríveis. E também isso não me afetou em absolutamente nada, porque eu peguei todas essas experiências e pude transformar em exemplos do que não se faz, do que não se deve ser, de como não se conduz a vida, e foi uma grande oportunidade para eu me agarrar ainda mais a Deus e fazer do Senhor o meu Pai, fazer do Senhor o meu provedor, fazer do Senhor o meu ajudador, como a Bíblia está escrito. E hoje, também tenho orgulho de dizer, não é eu, você pode perguntar para a minha família, né, e sou reconhecido na minha família, pelos mais próximos, pode conversar com os da minha família, que talvez eu seja, se tiver alguém próximo a mim, deve ter possível, mas melhor do que eu como marido, como pai, aquele que tinha tudo para não ser nada,
como provedor da família, como um homem de caráter, como um homem de integridade, como um exemplo a ser seguido, aquele que muitos disseram que não seria nada. Então, diga comigo, em Deus faremos proezas. E ainda tenho orgulho de dizer que eu só estou começando a minha caminhada, que eu sou um menino ainda. Eu sou um menino, você também é um menino, né? Nós estamos, diga comigo, nós estamos só começando. Diga, as nossas proezas, diga, só estão começando, porque em Deus, diga, nós faremos grandes proezas para a honra e a glória dEle. E digo isso com toda a humildade do meu coração. Eu digo com humildade, por favor, me entenda bem. Eu sou o tipo de pessoa que tinha tudo para não ser nada. De verdade, se não fosse Deus, porque eu gostava de estudar, eu não gostava de estudar. Com o exemplo que eu tive em casa, eu poderia ter seguido péssimos exemplos, viu? Como eu sempre digo, eu tenho vários irmãos fora do casamento, tenho vários. Meu pai é apelidado de Pai Abraão, pai de multidão. Pai de multidões. Estou brincando. Eu não falo isso perto dele não, que ele tem vergonha, tadinho. Hoje ele sente isso, né? Ele olha para trás e vê quanta besteira fez na vida. Mas entre nós, no oculto, nós brincamos que ele é o Pai Abraão, pai de multidões. Então, pelas dificuldades, pelas perdas, né? Porque eu nasci andando de avião, eu nasci cuidando de fazendas, mexendo com gado, as coisas que eu mais gostava, e quando você, numa idade importante da sua vida, quando tudo isso vai embora, vem uma mescla, você não sabe o que aconteceu com a sua vida, você não sabe como será o seu futuro, você não aceita, porque quando começaram as perdas, eu não sabia, não entendia aquilo tudo, só entendia que tinha uma vida muito boa, e de repente a vida virou uma desgraça, virou um caos. Então você não entende porque você agora não pode ter determinadas coisas, você não pode morar mais onde você gostava de morar, você não pode estar mais no meio das pessoas que você gostava, da que você amava, você começa os problemas bater na tua porta, você tem que mudar da cidade que você mora por causa de problemas, você tem que sair fugido muitas vezes por causa de problemas, se esconder por causa de problemas, então na cabeça aquilo vai virando um nó. Então eu sou o tipo de pessoa que eu tinha tudo para não ser nada, absolutamente nada. Amém? Em Deus, diga comigo, faremos proezas. Mas, diga comigo, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, o quê? Como diz, se você for lá meditar aí Romanos 8, você vai ver tribulação, peste, fome, perseguição, espada. Não, sobre todas essas coisas, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Não há tribulação que possa nos vencer, não há problema financeiro que possa nos vencer, não há casta, não há potestade que possa nos vencer, não há legiões que possa nos vencer, não há enfermidade que possa nos vencer, não há tribulação que possa nos vencer. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Amém? Diga, pois nada é impossível para Deus. Fique em pé, por favor. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.